verdade, eu acho até estranho. Eu digo, em mudo e alguém... Porque, assim, você tem o acesso de colocar também, né? Outras pessoas em mudo. Então, pessoal, por favor, não me coloque em mudo agora, não. Deixa para colocar em mudo mais tarde, quando vocês já tiverem já cheios. Mas vamos voltando, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí de todas as cidades. Hoje, a primeira informação que eu trago para vocês é que em Geometria Analítica 2 nós ganhamos monitores. E são 2 monitores. Eu não sei se eles estão presentes. Peço aos meus monitores de Geometria Analítica 2, se tiver alguém presente aqui, para dar um oi para a gente apresentar vocês para a turma. Eu ainda vou estar sentando com os monitores. Sávio, tá aí? Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, professora Deisiane. Estou aqui para colaborar no que for possível e dar as boas-vindas também, né, para nossos queridos alunos. É o meu primeiro contato e espero contribuir bastante dentro das minhas atribuições. Ótimo, Sávio. E acho que a outra é Manuela. Se eu não me engano, é Manuela. Pessoal, na verdade, eu nem tive ainda contato com os meus monitores. Foi tão corrido. E aí também, coitados, eles ainda vão ter as recomendações. Nós vamos ter uma reunião aqui depois, né? Para ter as orientações sobre o acompanhamento que eles, né, que são 2, eles vão desenvolver com vocês no decorrer, né, do que ainda falta de Geometria Analítica 2. Eu peço, por favor, que não suguem meus monitores, certo? Vocês já têm diversos tutores, já tem muita gente para pedir ajuda. Vocês têm tutor presencial, tutor online, tem professor, então os tutores, assim, eles também são alunos da UNEAD, estão fazendo também a graduação. Então, assim, na verdade, a monitoria vem para auxiliar eles e vocês, né? Auxiliar eles no sentido financeiro e também em questão de conhecimento, né? Porque a partir do momento que eles estão ajudando, pesquisando, estudando, eles também aprendem e auxiliar vocês. Lembrando que o monitor, ele não tem as mesmas funções do professor formador nem dos tutores, tá bom? Eles vêm com auxílio a mais. Então, na verdade... Professora, em relação à prova, demora quantos dias para ser corrigida? Vou falar sobre isso também. Pessoal, vamos... Então, aí, com relação aos nossos tutores, vamos falar rapidamente aqui sobre algumas coisas que foram colocadas no AVA nesse percurso. São 171 participantes em Geometria Analítica 2. Então, acho que são em torno de 150 alunos. Então, são 150 alunos resolvendo os exercícios e também resolvendo a atividade avaliativa. Então, assim, seria muito puxado para uma pessoa só, né? Ou só um tutor, ou só um professor está corrigindo. Aí o que acontece? O que me passaram é que a questão das correções é com o tutor presencial, se não me engano. Na verdade, eu não sabia, porque, como eu falei, eu entro agora, não tinha... Não é o presencial, não, Prodez, é o online. É o online? É o online, presencial não. Professora Deise. Oi. Boa noite, Edivaldo do Polo Santiago. Professora, não seria mais fácil para correção a senhora colocar as alternativas de múltipla escolhas? Aí o que acontece? Essa questão de múltipla escolha tem a questão de correção automática, né? Só que em algumas questões, principalmente a parte de coordenadas polares, se você só coloca as múltiplas escolhas, a gente acaba perdendo o desenvolvimento dos alunos, das respostas. Então, essa parte de coordenadas polares, porque precisava, quem fez já, né, as atividades, a questão do desenvolvimento da expressão, da equação, tinha o desenho do gráfico, né? Tinha algumas respostas, então nem todas dava para poder montar essa possibilidade do automático. Mas aí, assim, como eu estava falando com vocês, o que me passaram é que seria função do tutor, nesse caso, do tutor online, não é isso? Confirme para mim os tutores que estão presentes. A correção e mais das atividades do AVA são todas atribuições dos tutores online. Isso. Tutores presenciais só têm atribuição de corrigir alguma atividade se houver algum seminário presencial, algo do tipo. Isso. Né?
Pronto, tá vendo? Amados. Então, assim, vamos aguardar os nossos tutores online, porque, assim, quando nós temos um tutor online, nós temos tutor online por polo. Então, cada tutor não vai corrigir todas aquelas 150 atividades. Então, eles só irão corrigir as atividades de cada polo. Então, vamos aguardar os tutores. Assim que eles estiverem corrigindo, eles vão me enviar a planilha com as notas de vocês. Eu lanço no Sagres e lanço também no AVA. Então, vamos aguardar. Dá um tempinho também os monitores, porque eu enviei o gabarito recentemente para eles estarem corrigindo. Então, vamos aguardar um pouquinho. Logo, logo já vai ser lançado para vocês as notas. Mas assim que a gente já tiver uma resposta mais concreta sobre isso, nós vamos informando também naquele fórum de avisos no AVA. Então, com relação a essas atividades, vamos aguardar que logo, logo nós vamos ter essas notas. Pessoal, vou chamar a atenção aqui para 2 avisos. Eu não sei se vocês estão acompanhando o AVA e o fórum de avisos. Mas a atividade 1 e a atividade 2 do bloco 1, ela vai ser reaberta. Na verdade, a atividade 1 já está aberta e a atividade 2 ela vai ser reaberta novamente. Então, o que acontece? Alguns alunos entraram depois no AVA, tiveram acesso no AVA depois, já no finalzinho do bloco 1. Então, alguns alunos, isso não foi culpa da coordenação, nem foi culpa de aluno, foi culpa do sistema mesmo, que acabou ocasionando isso. Então, os alunos acabaram tendo esse acesso depois. O que acontece? Para esses alunos que não tiveram culpa, que entraram depois, para não serem prejudicados, a atividade 1 ela está reaberta para vocês estarem aí enviando, né, essa atividade. E a atividade 2, que é o nosso questionário online, ele vai ser reaberto no dia 27. Então, no dia 27 de setembro, o nosso questionário online, nossa segunda atividade avaliativa, ela vai ser reaberta novamente. Porém, só vai ser destinado aos alunos que entraram depois no AVA, ou alguns alunos que conversaram comigo, mandaram alguma mensagem ou e-mail, alguma informação que tiveram dificuldades com relação a fazer a prova. Porque tem alguns alunos que tinham dificuldade com relação à internet, tiveram problemas pessoais, e aí a gente pode estar levando em consideração. Mas esses alunos eu já dei uma mensagenzinha informando, já está tudo ok. Mas, pessoal, quem não fez a prova porque se esqueceu algo desse tipo, tá bom? Não tem de fazer de novo, não. A prova vai ser aberta só para aqueles que entraram depois no AVA. Então, a gente consegue ter também, né, o olhar sobre os alunos que entraram depois. Então, eu peço até aos meus tutores também que estejam observando esses alunos que entraram depois, para poder ver aqueles que irão ou não fazer a atividade. E também para a gente ter o controle, né? Se outros alunos, porventura, vierem fazer essa atividade, a gente também já ficar de orelha em pé, né, meu povo? Alguém levantou a mão, acho que era um Giovanni, se eu não me engano. Giovanni, você queria comentar algo? Sim, na verdade, só uma pergunta, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Com relação no caso, o gabarito, né? Você falou que disponibilizou para os tutores. Se após a correção, se você poderia disponibilizar em algum ambiente lá do AVA, em algum fórum, sei lá, fórum de dúvidas, né? Ou alguma coisa para que a gente pudesse estar comparando. Sim, tranquilo. Mas, assim, disponibilizar pode ser disponibilizado, mas ele só pode ser disponibilizado depois que for lançado todas as notas de todos os polos. Então, assim que finalizar assim, todas as notas, finalizar todos os polos, as primeiras notas, aí a gente pode estar disponibilizando no gabarito. Até para vocês estarem estudando, né? Se porventura algum aluno precisar de ir para uma final, que eu espero que ninguém vá, vamos torcer para isso, mas já é um material de estudo também. Então, não tem problema disponibilizar, mas é preciso que todos os tutores façam a devolutiva das respostas para poder disponibilizar esse material. Tranquilo, Giovanni? Tranquilo. Obrigado. Pessoal, antes de iniciar mais algumas dúvidas, se alguém no meio do caminho tiver alguma dúvida, pode dar um olazinho também ou
coloca a mãozinha, né? Que nós vamos estar comparando. Mas eu vou falar agora com vocês rapidamente sobre o nosso bloco 2, sobre o cronograma do bloco 2. E assim, eu vou chamar bastante atenção, não são todos, mas vou chamar bastante atenção com relação às datas. Tá bom, pessoal? Então, assim, tenham muito cuidado com as datas, principalmente de duas coisinhas: das atividades avaliativas e também dos nossos encontros que estão ocorrendo online. Porque, assim, todos esses encontros vão ser registrados no SAGS com a frequência de vocês. Eu tive problemas com a frequência do encontro online 2, mas alguns tutores conseguiram verificar quem estava presente ou não dos seus polos. Então, eu vou chamar a atenção dos alunos que tenham muito cuidado com o encontro online. Tentem não perder. É interessante porque é um momento que vocês tiram dúvida, que a gente fala do conteúdo. E também as atividades avaliativas. Teve muitas pessoas assim questionando para fazer uma atividade avaliativa depois, e às vezes a justificativa nem sempre é plausível para poder ter uma segunda chamada. Diga, Rose Kelly. Rose Kelly. Diga, Mara. Boa noite, professora. Boa noite, Mara. A reoferta de GA. Só que, assim, a aula anterior, eu estou sempre assistindo pelos vídeos, porque sempre choca com uma aula que eu tenho. Agora mesmo eu estou perdendo de professora Érica para poder assistir aqui. Mas sempre vai chocar com uma aula da senhora, o horário. Mas peraí, amada, agora eu fiquei sem entender, porque a professora Érica, ela só entra depois que minha aula acaba, porque a professora Érica entra 8h40. Não, lá tá... É porque depois da aula dela ainda tem complexas. Não, Pro, é porque eu acho que Rose Kelly é da reoferta. Aí ela está em outro período, não é isso, Rose? Isso, eu estou no 8º. Ah, entendi. Aí o que acontece? O que é que eu aconselho, amada, a você informar para o seu tutor, para poder, na hora que fazer a frequência, ele colocar justificado. Porque na hora de lançar falta ou não, eu vou saber que você tá justificado a sua falta. Aí você divide, você entra em uma, depois entra aqui, depois entra na sala da professora, depois entra aqui, para poder não ficar também, né? Perdendo muito conteúdo. Mas assim. Oi, Pro, boa noite. Eu sou a tutora de reoferta, Ariana. Eu estou fazendo isso já. Ela já tinha passado essa situação para mim e eu também respondi o e-mail que você me enviou falando dessa situação. Isso. Pronto, então não tem problema não, Rose Kelly. Sua tutora já está aí, ela já coloca na frequência que é justificada a sua falta. Então, quando é justificada, a gente tem um outro olhar, viu, pessoal? A ausência justificada. Pronto, tá bem. Boa noite, Pro. E eu, Sávio, que sou monitor de ensino, também estou perdendo a aula para estar aqui com vocês. A aula da professora Érica, de EJA. Pessoal, o Sávio, como eu falei, ele é monitor e ele vai entrar com algumas atividades com vocês. Mas como ele já se apresentou, né, pessoal? Ele também tem aula, é aluno, vamos dispensar ele hoje, sabe? Você hoje pode ficar tranquilo, pode ir para sua aula, que nós vamos ter uma reunião mais tarde também, vamos conversar rapidamente. E aí, depois eu vou passar para vocês também como é que vai ser esse acompanhamento do monitor. Tá bom? Tá bom, amado? Pode assistir sua aula, deixa. O que acontece, pessoal? Todos os nossos encontros são gravados, logo depois eu lanço no YouTube e lanço no AVA. Então, todo mundo vai ter acesso ao encontro. Não é a mesma coisa que tá o online, participando e tal, interagindo, mas já é um auxílio, né? E aí eu sempre tento lançar o mais rápido possível no AVA, para vocês já ficarem acompanhando. Tranquilo, pessoal? Vamos falar agora sobre o nosso... Vamos falar sobre o nosso cronograma. Ai, meu Deus, eu fui pra onde? Compartilhou alguma coisa para vocês, amados? Acho que não, né? Não.
Agora foi? Agora foi. Sim, sim. Quem tiver como aceitar o pessoal que está solicitando para entrar, porque quando a gente compartilha a tela, eu não consigo aceitar. Então, quem tiver e puder, por favor. Estou aceitando. Pode ficar Ó, tranquilo. Fui no lobby, não é pessoal, isso? obrigada, eu acho que minha tutora, né? Pela foto aqui, eu acho que é tutora. Pessoal, vamos lá. O nosso segundo bloco, ele é um bloco destinado apenas para o ensino de seções cônicas. Nesse momento, a gente perde um pouquinho o olhar de coordenadas polares. Então, as seções cônicas, ela é distante de coordenadas polares, vocês vão ver. No entanto, ele tem um olhar que é mais legal. E aí também nas videoaulas, quem já assistiu ou quem vinha assistir essas videoaulas, vocês vão ver que tem algo interessante que eu utilizo nas minhas aulas. Eu acho interessante, né? Que é a questão do GeoGebra. Pessoal, o bloco 2, ele inicia no dia 15 de setembro, finaliza no dia 26 de outubro. Então, se atentem às datas. Iniciou no dia 15 e tem término no dia 26 de outubro. Dia 23, que é hoje, é o nosso primeiro encontro de sessões cônicas. No próximo tópico, de 15 a 26, vocês têm um roteiro de estudo que é sobre os conceitos e as definições de sessões cônicas. Nossa. Alguém quer comentar algo? Acho que eu vi. Então, bora lá, pessoal. Do dia 15 ao dia 26 de setembro, vocês estarão aí, né, destinando o tempo de vocês para a parte inicial de sessões cônicas. Nós vamos ver o conceito inicial das cônicas, como é que essas cônicas surgiram, de onde que surgem essas cônicas, e aí nós vamos ver que essas cônicas, nós vamos ter 3 principais, que nós vamos, assim, ter elas como foco, que são as próximas aulas. Do dia 27 ao dia 3, nós vamos para a primeira cônica, e a mais famosa delas, que é a parábola. A parábola é uma cônica que eu acredito, né, que todos vocês já tenham visto o estudo da parábola, que a parábola é o gráfico da função do segundo grau. Então, a parábola das cônicas, ela é a mais usual, e a que vocês já viram, a que vocês já têm um certo contato. Pessoal, apesar de falar em parábola, nesse momento de sessões cônicas, nós vamos ter um outro olhar. Então, não é dizer que nós vamos achar o x do vértice, achar os zeros da função, se a concavidade é para cima ou para baixo. Não quer dizer que tenha essa relação que nós vamos estudar agora. É um outro olhar da parábola, e vocês vão ver também que é um olhar bastante interessante. Então, nós vamos ter o olhar agora considerando a parábola como uma cônica. E aí, para cada cônica, nós temos a possibilidade da translação e da rotação de eixos. O que é que acontece, pessoal? Nossa segunda cônica, nós vamos ter ainda outro encontro online, né? De sessões cônicas. É interessante porque nesse momento desse segundo encontro, vocês já estudaram parábola. Então, a gente consegue falar um pouquinho mais sobre as cônicas, porque vocês já viram a parte dos conceitos das definições e já viram parábola. Então, se atentem que no dia 7 de outubro, então vocês ainda terão em 15 dias livre de mim, no dia 7 de outubro nós temos outro encontro de sessões cônicas. Pessoal, de 4 a 10 de outubro, nós vamos estar estudando aí a segunda cônica. Essa cônica, essa elipse, eu acredito que vocês já tenham até visto em outros momentos. Talvez não com um olhar mais formal, como nós vamos ver agora. Mas a elipse, ela está muito relacionada com circunferência também, o círculo. Então, talvez, quando nós estivermos aqui estudando elipse, vocês se lembrem de algum material, alguma coisa que vocês já estudaram. Então, a elipse de 4 a 10. Agora, pessoal, a hipérbole, ela é bastante diferente do que vocês já viram de gráfico. Então, ela tem um olhar assim, bastante especial, e eu quero que vocês assim, tenham um cuidado maior no estudo da hipérbole, que é de 11 a 17 do 10. É difícil? Não. Não é difícil. O estudo das cônicas,
é bem tranquilo mesmo. São conteúdos bem gostosos de estar estudando. Então, assim, vocês vão ver que é a mesma ideia, só muda, assim, as cônicas. É a questão da equação reduzida, nós vamos estar estudando os elementos, nós vamos estar estudando como achar os vértices, como achar os focos para todas as cônicas. Só que cada uma tem um olhar diferenciado. E aí, quando vocês estiverem estudando essas cônicas, vocês irão ver que a hipérbole é a mais diferenciada que vocês já viram. Então, ela tem realmente um olhar diferente do que vocês já estudaram até agora. E nós vamos finalizar com as cônicas em coordenadas polares. Aqui é uma aula mais tranquila, mais conceitual. Então, essa aula aqui, ela dificilmente vai cair nas atividades avaliativas de vocês. Porque aqui é mais para fechar essa ideia de cônicas e ver como é que a gente pode ter um olhar de cônicas no sistema polar. Então, é um olhar bem rapidinho também, porque eles não têm tanta relação. Só para tentar esse elo, né? Entre um bloco e o outro, a gente finaliza com as cônicas em coordenadas polares. Como eu falei, é bem rapidinho esse conteúdo e ele não cai na atividade avaliativa, viu? É só para fechar o bloco de vocês. Bora lá, pessoal. A parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção e anotem aí no caderninho de vocês, no material de vocês, para a gente não se perder, que vocês não esqueçam. No dia 22/10, nós temos a data limite para o envio da primeira atividade. Então, o que é que acontece, pessoal? Vocês podem estar enviando esse vídeo, esse material, até o dia 22/10, que é a atividade avaliativa 1. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos falar sobre as datas. Então, até o dia 22/10 é a data para vocês estarem enviando a primeira atividade. Essa primeira atividade, ela vale 3 pontos e vocês vão estar enviando para o AVA. Aí, essa primeira atividade é um vídeo. Eu vou falar as características desse vídeo, já porque eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldades. Alguns no entendimento do que precisa ter nesse vídeo, eu falo daqui a pouco. E onde é que ele vai ser postado? No dia 26/10, dia 26 de outubro, nós vamos ter a nossa segunda atividade avaliativa. Essa segunda atividade avaliativa, ela é o nosso questionário online. Então, todos os blocos são 2 atividades. Uma atividade diferenciada, né? Valendo 3 pontos, mais light, para vocês garantirem a nota boa. E a segunda atividade é o nosso questionário. Então, o questionário, eles são todos, assim, seguindo o mesmo padrão. São 5 questões, vale 7 pontos. Tem a questão do tempo. Eu vou estar até vendo essa questão do tempo para deixar mais tempo, como foi feito no primeiro questionário. E aí, o que acontece? E tem também a data. Então, esse questionário, essa segunda atividade avaliativa, ela só vai estar disponível para vocês no dia 26. Então, não tentem fazer antes, não tentem fazer depois. É no dia 26, a partir das 19 horas. Então, o que acontece? Esse questionário é no mesmo formato do questionário do bloco 1. 5 questões, bem tranquilas. Mas eu acho que vocês vão precisar de mais tempo para esse questionário, por conta do conteúdo. Não por conta das questões, por conta do conteúdo, que ele é mais extenso. Pessoal, perdeu o questionário por algum motivo, esse questionário do dia 26, vocês, já vou chamar a atenção também para isso, vocês têm um prazo de até 48 horas para fazer o pedido de segunda chamada. Então, se vocês estiverem, hoje é dia 26, e vocês não conseguiram a internet de jeito nenhum, a internet de vocês caiu, vocês não têm dados móveis, tente tirar print, talvez assim, da página do computador, que aparece aquele linkzinho embaixo, dizendo que vocês não têm internet, ou até a questão do celular, mostrando os dados móveis ligados e que vocês não conseguiram acessar, para vocês terem uma prova que vocês não tiveram internet no dia da avaliação. Então, se porventura tiver algum motivo também, um outro motivo que eu falo significativo, é algum motivo especial que não foi possível realizar essa prova, vocês têm até 48 horas para fazer o pedido dessa segunda chamada. E aí, se tiver tudo ok, e a justificativa de vocês, como eu falei, né, foi uma justificativa aceitável, no dia 29/10 tem a segunda chamada desse questionário.
Então, é um outro questionário, não é para todo mundo, é só para quem fez o pedido da segunda chamada. Então, não é para todos e só é para quem fez o pedido da segunda chamada. Tranquilo, pessoal? Vou falar sobre o vídeo. Aqui já não vem trazendo. Nos roteiros, quando vocês estiverem estudando o roteiro de estudo de vocês, vocês vão ver que todos seguem, né? Assim, as mesmas características. E no finalzinho deles, nesse primeiro momento do roteiro, ele vem falando sobre as atividades avaliativas do bloco. Então, o que é que nós temos? Por exemplo, nesse caso que nós estamos falando do bloco 2, nós vamos ter 2 atividades avaliativas. A primeira, que eu vou falar, e a segunda, que é o nosso questionário de 7 pontos. O que é que acontece, pessoal? Ao final do bloco 2, o aluno deverá entregar um vídeo contendo uma aula sobre algum dos conteúdos de cônicas abordados no decorrer do bloco. Além disso, deverá entregar também um plano de aula sobre o tema escolhido e sobre a aula que irá apresentar. Essa atividade pode ser realizada em grupo de até 3 pessoas. Então, bora lá. Já falamos da data, né? Que vocês devem enviar esse vídeo, a data limite. O que é que eu aconselho nesse caso? Vocês podem estar postando no AVA o vídeo de vocês dentro do polo de vocês. Se vocês estiverem observando o AVA, cada polo tem um linkzinho para poder disponibilizar esse vídeo. Então, existe um link de fórum de discussão para cada polo, para vocês estarem postando o vídeo. No momento que vocês irão postar o vídeo no AVA, se atentem que ele vai ficar aberto para todos, né? Para outras pessoas terem acesso. Então, vocês podem mandar no AVA, ou vocês podem também gravar o vídeo. Quem tiver conta no YouTube, lança no YouTube e coloca o link para a gente acessar pelo AVA. Quando eu montei o fórum, eu coloquei o arquivo com o tamanho máximo para vocês. Então, o tamanho máximo que o AVA permitiu, eu coloquei, e além disso, a quantidade de arquivos é ilimitada. Então, o que acontece, pessoal? Eu não posso garantir que o vídeo que vocês vão enviar vai caber dentro do tamanho que o AVA permite. Porque tem alguns aplicativos de gravar vídeo que é muito pesado. Por exemplo, no Teams, se eu gravar um vídeo no Teams e mandar para os meus grupos, que eu tenho hoje de aula gravada, não vai, porque diz que minha memória não cabe. Aí eu vou e gravo por outro aplicativo. Às vezes eu gravo pelo notebook, às vezes eu gravo... E eu quero essa primeira, que é aquele outro do WhatsApp, aquele me explicando a atividade. Aí quando eu jogo, aí já cabe. Aí eu já vi que gravar vídeo pelo Teams já é um conselho para vocês. Tentem procurar outro aplicativo que seja mais tranquilo, porque, como eu falei, eu coloquei o tamanho máximo, mas eu não posso garantir, né? Que vá caber o arquivo que vocês irão enviar. Essa atividade, vocês, na verdade, terão 2 atividades. Primeiro, gravar o vídeo. E segundo, também o plano de aula. Como é esse plano de aula? É um plano de aula simples. Vocês vão fazer parecido com o que eu faço nos roteiros de aula. Um tema, uma data, assim, a questão do conteúdo que vocês irão explicar, os objetivos. Então, assim, é coisa bem tranquilo também. Um plano de aula simples, bem parecido com o formato dos roteiros de aula, essa parte inicial, sobre o conteúdo que vocês irão elaborar essa aula. O que é que acontece, pessoal? Vocês que irão escolher o tema que devem elaborar essa videoaula. Vocês podem escolher em qualquer tema que foi discutido no bloco 2. Então, vocês têm a parte de hoje, que nós vamos ver, dos conceitos iniciais de cônicas. Vocês têm aula sobre parábola, aula sobre elipse, sobre hipérbole, ou as cônicas em coordenadas polares. Vocês irão escolher o tema, fica a critério de cada um. Além disso, vocês deverão também escolher um tipo de metodologia que vocês irão utilizar para lecionar essa aula. Então, por exemplo, eu quero ensinar um exemplo qualquer, eu quero ensinar parábola. Ah, professora, mas eu acho que a cartolina é bom para eu ensinar parábola, então vou fazer o desenho na cartolina. E vocês escolhem a cartolina como metodologia, como ferramenta didática. Então, a escolha também é de vocês, de alguma ferramenta que vai auxiliar nesse conteúdo. Então, a escolha também é de vocês. Então, vocês deverão escolher o tema, fica a critério de cada um, desde que esteja dentro do bloco 2,
Pode ter alunos escolhendo o mesmo tema, não tem problema, dentro do mesmo polo. E vocês deverão também estar escolhendo também a ferramenta que vocês irão utilizar. Aí, o que acontece, pessoal? Apesar de vocês ser de até 3 pessoas, nós temos também o plano, né, o plano de ensino. Essas 3 pessoas, se vocês preferirem fazer em trio, as 3 têm que aparecer no vídeo, as 3 têm que falar no vídeo. Então, eu não quero que vocês façam, por exemplo, o seguinte, são 3 pessoas. Eu vou fazer o plano de aula e João e Maria apresentam o vídeo. Não. No vídeo tem que ter todo mundo. Porque o vídeo é treinando vocês para serem professores. Porque o curso é de licenciatura em matemática. Então, não adianta só a gente treinar vocês com conteúdo específico. Também tem que ter esse lado de vocês, já o pontapé inicial, porque vocês vão ver lá na frente, né? Que é enfrentar uma sala de aula, que é enfrentar um público, que é falar sobre algum conteúdo, que é ensinar matemática. E aí já é uma forma também de eu ver como é o comportamento de vocês, como é que está sendo o desenvolvimento de vocês nesse sentido. Como vocês, assim, a maioria está no início é normal ficar mais tímido, ficar assim mais com aquela ansiedade, aquele medo, mas vocês só vão melhorar isso quando começarem a apresentar. Então, à medida que vocês forem apresentando mais seminários, falando mais, gravando vídeos, aí vocês começam a desenvolver mais esse lado de vocês. Então, se escolherem fazer em trio, o plano de ensino, como é que vocês vão montar, se é o trio, se é um, se é dois, fica a critério de vocês. Mas, no vídeo, precisa ter a apresentação de todos. Esse vídeo, ele tem uma duração entre 10 e 20 minutos. Não pode ser menos do que 10 e não pode ser mais do que 20. Fica muito extenso se for mais de 20, né? E se for menos de 10 também fica rapidinho. E aí o conteúdo também tem muita coisa interessante que dá para vocês estarem aí elaborando. E aí, pessoal, quando formos avaliar o vídeo de vocês, 3 coisas serão avaliadas. O domínio do conteúdo. Então, o jeito que vocês vão falar sobre esse conteúdo, o que é que vocês vão trazer de material, se vocês vão desenvolver uma equação reduzida. Então, o domínio do conteúdo vale 1 ponto. A metodologia utilizada. Professora, eu vou usar quadro, branco e piloto. E o meu colega vai usar o GeoGebra. Quem usou o GeoGebra vai ter mais pontos do que eu? Não. Não é a metodologia que vocês irão utilizar que vai dizer, assim, o valor, 1 ponto ou não. É o jeito que vocês irão organizar essa metodologia. Então, se vocês pegarem o quadro branco e arrumar tudo bonitinho, deixar tudo organizadinho, tá ótimo. Então, essa metodologia utilizada é o jeito que vocês vão trazer esse material. E, claro, né, a questão da fala e do tempo. Vocês se organizarem, o trio ou a dupla, ou quem fizer sozinho, a questão do que vão falar e também a questão do tempo. Por exemplo, vocês pegam o roteiro de estudo, aí vamos lá falar sobre parábola. Vocês acham que tudo de parábola está dentro desse roteiro de estudo? Não. O que é que acontece? O que é que a professora faz? Seleciona o que é mais interessante para passar para vocês. Então, a gente faz a média de tempo que vocês têm disponível para estudar, para se dedicar, e pega dentro dessa média de tempo o que é mais interessante, o que é mais importante de estar trabalhando. Então, essa questão da adequação da fala e do tempo é isso. É vocês aproveitarem o tempo que vocês têm, de 10 a 20 minutos, para trazer o que é de mais interessante dentro, né, do conteúdo que vocês irão trabalhar. Pessoal, dúvidas no vídeo ou nas atividades avaliativas? Meu Deus, ficou mudo. Professora, amados. Por enquanto, beleza. Tudo tranquilo, né? No caso, eu teria a opção de fazer só? Pode fazer só. Só não pode fazer com 4 pessoas ou mais. Mas até 3. Ô, professora. Oi. Professora, eu queria saber do conteúdo. Qual conteúdo será abordado nesse vídeo? O conteúdo é você que vai escolher. Só que você tem que escolher dentro do bloco 2. Então, ou você escolhe parábola, ou elipse, ou hipérbole.
ou a parte inicial de cônicas ou cônicas em coordenadas polares? Quem vai escolher é você. Ô, Pro, o nível é como se a gente estivesse ministrando aula para o ensino fundamental ou seria como se a gente estivesse ministrando aula no nível superior? Eu fiquei com essa dúvida. Assim, pessoal, o que é que acontece? Esse conteúdo, ele não é dado no ensino básico, né, na educação básica. Pelo menos eu, assim, tirando parábola, e como eu falei alguma coisinha de elipse, eu mesmo nunca vi essa ideia de cônicas nem de hipérboles. E também não sei, né, se alguém por um acaso viu na educação básica. Então pensem, imaginem vocês que vocês vão gravar um vídeo para alunos do terceiro semestre, que é o momento, né, da disciplina. Então a ideia é que vocês irão gravar um vídeo para alunos que estão no terceiro semestre do curso de matemática. Porque assim, é um conteúdo assim, um pouquinho avançado, eu acredito, para a educação básica. E como eu falei, se várias pessoas estiverem na mesma situação que eu, só viram parábola. Eu mesmo só vi parábola desses conteúdos na educação básica. E também não vi nos primeiros semestres. No primeiro e no segundo eu não vi. Só vi realmente no terceiro e mais na frente, que vocês ainda vão ver. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bora lá. Pessoal, vamos iniciar a nossa ideia de seções cônicas. E aí vamos ver o que é que ela diz. Vamos ver com relação às definições, o que é essas seções cônicas. Aí a primeira coisa que eu pergunto para vocês é, quando a gente fala, por exemplo, seções cônicas, vem alguma figura geométrica na cabeça de vocês? Cone, né, Pro? Um cone. Isso. Então, assim, a ideia de seções cônicas, ela tem muito a ver com o cone. Então, o nome traz também essa relação. Por quê? Porque a gente sai do cone para poder fazer o estudo das seções cônicas. Quando nós vamos estudar cone, nós temos duas possibilidades, que é ser o cone ilimitado ou seu cone limitado. Quando a gente fala o cone ilimitado, quer dizer que ele cresce infinitamente, né? Tanto para o lado quanto para o outro, que é esse primeiro desenho que vocês estão vendo aí. Aí, a partir disso, a partir dessa ideia do cone, nós vamos ter a nossa ideia das seções cônicas. Então, para ter a ideia das seções cônicas, nós vamos precisar aqui agora de algumas coisinhas. Primeiro, nós vamos ter duas retas, que essa reta é, vejo que essa reta está totalmente vertical, e eu tenho aqui uma reta G, essa reta G está inclinado, né? Está de formato aí inclinado com relação a essa reta E. E vejam que essas duas retas, essa reta G e a reta E, elas estão se tocando em um ponto O. Esse desenho aqui, pessoal, essa reta E, esse ponto O, essa reta G, ele representa para a gente o cone ilimitado. Quer dizer que esse cone está crescendo infinitamente para esse lado e infinitamente também para esse outro lado. E o que é o cone? De onde é que vem o cone? Como é que surge o cone? E o que é que tem a ver, professor, esse cone? O que é que acontece? A ideia do cone ilimitado é o seguinte. Imaginem com vocês, tentem imaginar na cabeça de vocês, porque assim, muita matemática, tem muitas coisas, muitas viagens. Então, bora viajar. Imagine que essa reta E, que está aqui vertical, ela permaneça parada, intacta. Essa reta G, que está passando aqui, é uma reta G que toca, essa reta E é um ponto. E agora, imagine vocês essa reta G fazendo 360 graus, um giro em torno de E. Quando nós pegamos essa reta G, que está assim inclinada, e giramos ela 360 graus em torno de E, nós vamos achar esse desenho que tem aqui. E é a partir dessa rotação que a gente encontra o cone ilimitado, que é esse desenho aqui. Então, o que é que nós temos? Uma reta G girando 360 graus, uma volta completa em torno de E. E aí nós vamos ter, o que nós chamamos aqui de, se vocês estiverem estudando geometria espacial, que eu acredito que vocês, geometria espacial é terceiro,
Então, provavelmente, vocês ainda vão ver, vocês ainda não viram. Aqui é um cone ilimitado. Então, em geometria espacial, aqui é um cone ilimitado. Para a geometria analítica 2, aqui é uma superfície cônica circular infinita. Olha que legal, que bonito. Então, agora, quando a professora de vocês for estudar cone ilimitado, professora, aí pode ser uma superfície cônica circular infinita, que é a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa, que é essa ideia de que ele cresce infinitamente, tanto para um lado quanto para o outro. Então, esse cone surge disso. Uma reta que é fixa, que é o E, e esse G, que vai rotacionar 360 graus em torno dessa reta E. A partir disso, nós vamos ter agora algumas palavrinhas, que são os nossos elementos dessa superfície cônica. Quem são eles? O mais importante, eu acredito, né, que seja o mais importante. Aquela reta G, que girava 360 graus, é a nossa geratriz. Então, a reta G, porque é ela que faz o movimento, né? A reta E está parada. A reta G que fica rotacionando ao redor. Então, ela é um dos elementos mais importantes, se não o mais importante. Ela, para a gente, agora é chamada de geratriz. Então, o que é a geratriz? Geratriz é aquela reta inclinada que faz, né, essa rotação em torno de E. Quem é? Ah, professor, e agora? Esse é. Esse é aquela reta que fica na vertical parada sem se mexer. Só que agora ela já é chamada de eixo da superfície. Então, nós tínhamos duas retas. Uma que ficava na vertical parada, que não se mexia, é o nosso eixo. Uma que ficava rotacionando ao redor dela é a nossa geratriz. E eu disse para vocês no início que elas se encontravam em um ponto, essas duas retas. Esse ponto, que lá em cima no cone limitado está chamado de O, é o nosso vértice. Que quando nós vamos estudar cone limitado, nós só pegamos um desenho desse com vértice, né? A gente não estuda os dois, estuda um. Que por coincidência eu também estou dando geometria espacial, só que na UNEB presencial. E aí tem muito desses detalhes de cone também. O que acontece, pessoal? Então, nós temos o vértice e o principal, nossa geratriz e o nosso eixo, que é a reta E. Além disso, pessoal, quando nós temos o cone ilimitado, que nós temos esse giro, nós conseguimos ter... não, na verdade, não é dois cones, porque a ideia do cone ser ilimitado. Mas são duas superfícies cônicas, na verdade. Veja que eu tenho uma superfície cônica voltada para cima, com o vértice embaixo, e eu tenho uma superfície cônica que tem a base mais para baixo e o vértice em cima, que são essas duas que estão aqui, ó. Veja que eu tenho aqui, ó, duas superfícies cônicas. Na verdade, nós chamamos agora de folhas, e é a folha superior, o cone de cima, e folha inferior, que é o cone de baixo. Aí, o que acontece, pessoal? Essas são as principais características, nossos principais elementos com relação ao cone. E agora também para a nossa superfície cônica, que é o que vai dar também a nossa ideia desse bloco 2, que são as superfícies cônicas. Então, o que é que nós temos, pessoal? Superfície cônica é a ideia desse cone limitado. Nós vamos ter uma reta fixa, que é o E, chamado também agora de eixo, e nós vamos ter que ela vai se encontrar em um ponto com a reta G. Esse ponto é o nosso vértice, e essa reta G vai fazer movimentos de 360 graus, girar 360 graus em torno desse eixo. Essa reta G para a gente agora é a geratriz. Mas ainda não é seções cônicas, aí são as superfícies cônicas. Agora nós vamos pensar mais um pouquinho. Vamos para a definição. Quando uma superfície cônica ela é seccionada por um plano π, que não passe pelo vértice, a cônica será... Aí aqui vem imagens nos slides, eu acho que eu disponibilizei para vocês os slides. E aí eu vou compartilhar para vocês o slide para a gente ver como são esses comportamentos. Nós podemos ter aqui parábola, elipse e hipérbole. Aqui são as nossas 3 superfícies cônicas de acordo com o plano π que vai cortar esse cone ilimitado. Então, nós vamos ter agora um plano
um plano π que vai cortar esse cone. E aí, a depender da posição que ele corta o cone, é que nós vamos ter as nossas cônicas. Então, na verdade, o que é cônica ou seções cônicas? Ou tem gente que ainda chama de secções cônicas. Na verdade, é a interseção do plano com o nosso cone. E aí nós vamos ver que, a depender da posição do plano, nós vamos ter diferentes cônicas. Nós vamos ter a parábola se esse plano ele for paralelo a uma geratriz. Nós vamos ter a elipse se esse plano não for paralelo a uma geratriz e vai interceptar, tocar em apenas uma das folhas. E a hipérbole é a única das possibilidades, que é um desenho que intercepta as duas folhas ao mesmo tempo. Pessoal, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar agora os slides, que é para vocês verem nas imagens como é esse comportamento do plano, também com relação às cônicas. Como é que fica essas cônicas, né? Com relação professora, como é que corta esse plano? E aí nós vamos entender um pouquinho como é que fica esse comportamento. Pronto, carregou para vocês. Eu só não vou colocar em tela cheia, porque é 1 hora para sair. Quando compartilhar tela cheia. Carregou. Mas tá dando para vocês verem o desenho, a imagem? Sim. Então, olha o que é que nós temos, pessoal. Nós temos aqui os nossos cones ilimitados. Vejo que eu tenho, né, as duas superfícies, né, que são cônicas. Eu tenho aqui também um plano π. E esse plano π é o que está aqui cortando, seccionando esse cone. Então, vejo que eu tenho aqui diversas posições para o plano. Então, na primeira opção, nesse primeiro desenho, eu tenho um plano que corta só uma das superfícies cônicas e ele é assim, ó, meio inclinadinho e passando também pela base do cone. Então, nessa primeira opção, eu tenho um plano, corta só uma das superfícies cônicas e, além disso, ele é assim, ó, meio inclinadinho, cortando a base. Então, nesse exemplo aqui, essa posição desse plano... Parábola essa daí, né, professora? Isso, amada, muito bem. Então, nessa posição aqui, essa interseção, o que é interseção? É o que é em comum. Veja aqui o desenho, ó. Então, aqui é a nossa parábola. Então, ó, o encontro do cone com o plano π, aqui é a nossa parábola. Esse plano aqui, ele também só corta uma superfície cônica, só que veja como é o posicionamento dele. Ele não corta a base do cone. Ele passa de um jeito que corte só uma das superfícies cônicas, mas ele não corta a base. Veja que o plano, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas o plano, se a gente estender ele, porque o plano também é infinito, né? Se a gente estender ele aqui, tanto para o lado quanto para o outro, ele não está cortando a nossa base, como é o primeiro exemplo. Então, esse plano aqui, vejo que o formato da interseção entre os dois é um formato mais circular. Tá vendo? Mais arredondado. Aí, o que acontece, pessoal? Aqui é a nossa elipse. Mas, vocês vão ver que esse plano aqui, ele pode ser assim, ó, exatamente paralelo à base do cone. Então, nós podemos ter esse plano um pouco mais inclinadinho, ou podemos ter ele exatamente paralelo à nossa base. E aí vai dar uma configuração que vocês vão ver lá em elipse, que também é interessante. E a outra figura que vocês também já estudaram. E, por fim, com relação a esse momento dos cortes, nós temos a única posição, nesse exemplo, de plano que corte as duas superfícies cônicas ao mesmo tempo. Então, o que é que nós temos com relação a esse plano π nesse terceiro exemplo? Nós temos aqui um plano que ele está perpendicular ao cone, né? Veja que ele corta bem vertical, então ele está bem perpendicular ao cone, e ele corta as duas superfícies cônicas ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho ele cortando a superfície cônica da parte superior, como também ele corta, né, a superfície da base de baixo.
o que acontece, pessoal? Nesse momento, nós temos aí na verdade, são duas interseções que são duas superfícies cônicas, né? Então, nós temos a parte de cima e a parte de baixo. E o conjunto dessas duas interseções, essas duas linhas, é o que a gente chama de hipérbole. Então, veja que eu falei para vocês que o desenho da hipérbole ela é um pouquinho diferenciada. Por quê? Porque a hipérbole é a única das cônicas que corta as duas superfícies cônicas ao mesmo tempo. O que não acontece com essas duas primeiras. As duas primeiras só cortam uma das superfícies cônicas. A terceira, não. A terceira corta superfícies cônicas as duas. Então, corta de cima e corta de baixo. Então, eu tenho aqui dois encontros, ó. Eu tenho essa linhazinha, que parece, na verdade, uma parábola. A hipérbole é como se fossem duas parábolas, com concavidades opostas, né? Mas é mais ou menos em questão de desenho, questão gráfica, é mais ou menos essa ideia, de ser essas duas parábolas aqui. Pessoal, aqui tá as nossas três cônicas obtidas das secções cônicas, ou seja, da interseção entre um plano π e um cone. Logo, pessoal, o que vocês vão estudar agora, nesse bloco 1, é isso aí. São essas três interseções que a gente obtém pegando um plano e passando, né, por esses cones. Mas, além disso, ainda tem algumas possibilidades com relação a esse plano. E aí nós vamos ver esses três exemplos. O que é que acontece, pessoal? Se um dos planos secantes for transladado paralelamente até chegar ao vértice, ou seja, a questão do movimento desse plano π, nós vamos obter o que a gente chama de cônicas degeneradas. E elas podem ser uma reta, pode ser ponto, pode ser duas retas, mas para a gente é um estudo diferenciado. O que é que acontece? Nós já vimos as três principais cônicas daquele momento inicial, que são as posições dos planos. O que é que acontece? Se eu pegar esse plano aqui, nesse segundo exemplo, que é mais tranquilo, se eu pegar um plano e passar exatamente no vértice, eu vou ter só um ponto de interseção. E esse ponto, para a gente, é um conceito primitivo. A gente não tem o que estudar em geometria de ponto. É um ponto e acabou. Então, a gente não tem nada o que estudar. Então, o que acontece? Se um plano ele corta exatamente no vértice, não tem o que a gente estudar, porque já é o próprio ponto. Aí o que acontece, pessoal? Se esse plano ele cortar como se fosse assim, do lado de fora, como se fosse inclinado assim, só que por fora do cone, como se tocasse só na geratriz, nós vamos ter só uma reta. E aí, pessoal, a reta, que é essa posição inicial aqui, a reta para a gente também é um conceito primitivo de geometria. Então, a reta, a gente não tem o que estudar em reta. O que acontece de reta? É preciso, no mínimo, 2 pontos para defini-las e ela é infinita, tanto de um lado quanto para o outro. Então, não é tão interessante. Nesse momento aqui, que ele é um plano perpendicular, que encontra duas retas concorrentes, esse aqui é um pouco mais difícil de visualizar. Mas a ideia é que essa posição do plano, que ela passa exatamente pelo centro do cone, centrada bem no meio mesmo dessa base, nós vamos ter aqui a interseção duas retas concorrentes no vértice. Só que são duas retas concorrentes. O que é que a gente pode dizer? Que são duas retas infinitas que se tocam em um ponto. Então, o que é que acontece, pessoal? Aqui, esses três exemplos que estão sendo dados aqui, com essa posição do plano, são o que a gente chama de cônicas degeneradas. Então, para a gente, esse estudo aqui ele não é tão interessante. Por quê? Porque aqui a gente vai cair nos conceitos primitivos de geometria. E vocês já devem ter estudado que conceitos primitivos são aqueles conceitos sem definição que a gente acaba entendendo e aceitando. Mas aí o que acontece? Eu tenho essas possibilidades também, que não vai ser estudado nesse momento de seções cônicas. Nós só vamos estudar aquelas outras três principais. A parábola,
a elipse e a nossa hipérbole. Além disso, pessoal, eu trago para vocês também no arquivo de vocês um pouco da história, né? Que fala que as cônicas, na verdade, elas foram de fundamental importância para o desenvolvimento da astronomia. Então, diferente do que a gente às vezes imagina, que eu mesmo nunca imaginava, assim, as cônicas estar relacionadas com a astronomia, as cônicas, elas foram, assim, bastante estudadas no período mesmo da astronomia, e foi estudada na antiguidade por Apolônio de Pérgamo. Inclusive, pessoal, eu não sei se vocês já viram, mas antigamente algumas antenas parabólicas, elas eram aquelas antenas assim bem grandes, assim formato oval, que era em formato de elipse. E aí hoje em dia não, porque hoje em dia o pessoal utiliza muito essas antenas da Sky, que o formato é parecido, só que menor, né? Então a ideia das parábolas mesmo, a ideia das elipses está muito relacionado com a antena. Essas antenas para a questão de capturar o sinal. E aí vocês vão ver que os desenhos dela, a maioria são elipses. Além disso, pessoal, o que a gente pode dizer também da história das cônicas? Que Kepler e Galileu mostraram que essas curvas, elas também ocorrem em fenômenos naturais, como, por exemplo, né, nas trajetórias de um projétil ou de um planeta. Então, existem alguns planetas que têm aqueles anéis, né, em volta, e aí os anéis também têm essa ideia de elipse. Quando a gente fala em circunferência, círculo, na verdade também vem de elipse, viu, pessoal? E o que acontece? Quando a gente fala sobre esse estudo da trajetória do projétil, eu acredito que vocês já devem ter estudado, mas também em física, vocês vão estudar isso também, eu acredito, em velocidade média. Quando vocês pegam, por exemplo, uma bola e vocês chutam, ou vocês arremessam essa bola assim, com muita força, como é o comportamento dessa bola? Ela vai subir, até um determinado ponto, que é o ponto máximo, né? A partir daquele ponto, ela começa a cair. Então, ela começa a descer, até parar em um ambiente. Então, essa trajetória que a bola fez, que na verdade é um projétil, né? Que a gente jogou de algum jeito, sobe até um determinado ponto e desce. Então, isso aqui para a gente é uma parábola, né? É o comportamento de uma parábola. E aí vocês vão estudar isso em física, comportamento dessa parábola. Vocês estudam também em cálculo a questão da derivada, que é a derivada da função do segundo grau, né? Que está relacionada à parábola. Traz esse ponto onde ela sobe o ponto máximo, o ponto dela desce. Então, assim, os conteúdos de matemática, do curso de matemática, pelo menos o da UNEB, né, que é o que eu tenho conhecimento, eles são bem interligados, assim, são bem interessantes. Por isso que é legal, viu, pessoal? Vocês estarem se dedicando, estarem estudando, porque um conteúdo sempre puxa o outro. Então, por exemplo, a velocidade média de um projétil é uma parábola. Parábola, vocês virem alguma das três matemáticas, que é a função do segundo grau. Além disso, vocês veem cônicas, que é a ideia de uma cônica. Então, vocês vão ver em cálculo, porque a derivada primeira, derivada segunda, vocês vão ver que tem relação com esse comportamento. Então, na verdade, todo o conteúdo de matemática, ele está mais ligado. E a cônica, eu acredito que dos três, de Geometria Analítica 2, é o que vocês vão mais ver, é a questão das cônicas. Como eu falei para vocês, as coordenadas polares, elas não são tão utilizadas. As cônicas são mais visíveis aí nos outros estudos. Pessoal, além disso, nós podemos ter também, no decorrer dos estudos, as translação de eixos. O que é que acontece? Quando nós vamos estudar as nossas cônicas, nós vamos ver que vão ter pontos que vocês vão ter que descobrir, e esses pontos são essenciais. São os principais pontos. Então, tem os focos, tem os vértices, tem o centro, que é o centro mesmo da figura. Então, são diversos pontinhos que vocês vão aprender a lidar, né, com as características dele, porque cada cônica tem um olhar com relação a esses pontos. Então, por exemplo, o vértice da elipse não é o mesmo cálculo do vértice da parábola. Então, cada um tem um comportamento diferenciado. Mas, quando vocês estiverem estudando essas elipses, vocês vão ver a possibilidade da translação de eixos.
Quando a gente fala em translação de eixos, a gente está falando o seguinte. Normalmente, quando vocês forem desenhar o gráfico, né, dessas cônicas, e vocês vão desenhar muito gráfico, o que acontece? O primeiro passo de desenhar o gráfico, vocês já tendo todas as informações antes, né? Desenha um sistema cartesiano. Então, desenha um sistema cartesiano, x e y, e o primeiro passo é montar os pontos que vocês já têm. Então, vocês vão lá montar o centro, o vértice, os focos, esses detalhes. Vocês vão ver que quando o centro da cônica que vocês estiverem estudando, ele coincidir com a origem do sistema cartesiano, é o que a gente chama de cônica centrada. Então, professor, o que é cônica centrada? De onde vem esse negócio de cônica centrada? Ou qual é a ideia disso? Então, quando vocês estiverem estudando e vir algo falando nesse sentido de cônica centrada, quer dizer que as cônicas, elas terão seu centro coincidindo com a origem do sistema. Porque vocês vão desenhar essas cônicas e vocês vão desenhar mesmo, com relação ao sistema cartesiano. Por isso que eu fico pensando no questionário. Porque, por exemplo, uma das coisas mais interessantes que eu considero hoje, né, dentro do ensino de Geometria Analítica 2, é o aluno olhar para a cônica, olhar para a equação reduzida, e ele estuda ali a equação reduzida, vai encontrando os detalhes, encontrando os valores, monta os pontos, e a partir disso, ele mesmo constrói o gráfico. Então, vocês vão chegar nessa fase, que vocês vão olhar uma equação, sei lá, x ao quadrado mais 9y ao quadrado igual a 10. E vocês vão conseguir achar os focos, achar os vértices, e a partir disso desenhar um gráfico. Só que quando eu coloco as questões objetivas, aí fica assim um pouco direto. Porque se vir os gráficos nas respostas, vocês só irão observar os desenhos e o que muitas pessoas vão fazer? Só chutar. Vão achar que é parecido, algo desse tipo. E aí talvez tenham que pensar nisso também, que talvez não seja tão legal por conta disso. Então, quando vocês estiverem estudando cônicas, vocês vão ver que vocês terão que ver o olhar da equação, ver o olhar de qual cônica é formada a partir dessa equação, como é o comportamento do gráfico, vocês vão ter a questão dos vértices, dos focos que vocês vão ter que encontrar, e a partir disso vocês vão visualizar o centro dessa cônica. Se o centro dessa cônica coincidir com a origem do sistema, ela é chamada de cônica centrada. Mas, às vezes, existe o que a gente chama de translação de eixos. Quando é que acontece a translação de eixos? Quando nós observamos que o centro da cônica não é a origem do sistema cartesiano. Então, vocês estão lá calculando, sei lá, estão calculando o estudo da elipse. Tem uma equação reduzida. Aí vocês montaram e viram que o centro dessa elipse é 4 e 2. Então, o centro 4 e 2 não é a origem do sistema cartesiano. Porque a origem do sistema cartesiano é 0 e 0. Então, o que acontece, pessoal? O que a gente pode dizer a partir disso? Que é uma cônica não centrada. Por que é uma cônica não centrada? Porque o centro da cônica não é a origem do sistema cartesiano. Então, vocês vão ver muito isso. Então, o que é que nós temos? As cônicas que são centradas, quando a origem do sistema cartesiano é o centro da cônica, e vocês vão ter as cônicas não centradas. Então, as cônicas não centradas são aquelas cônicas que elas serão obtidas a partir da translação dos eixos. E o que é que quer dizer essa translação dos eixos? É como se a gente imaginasse um mini sistema cartesiano, e vai dar para a gente um novo centro. Então, vai ser um centro das cônicas que não é a origem do sistema cartesiano. Quando vocês estiverem estudando, amados, e observando aí os vídeos, a parte legal que eu acho, pelo menos quando eu vou montar os vídeos para vocês das aulas, né, para auxiliar vocês nas aulas, é isso. Eu não tenho, assim, muita habilidade com o GeoGebra. Eu utilizo o GeoGebra, faço algumas coisas no GeoGebra já há algum tempo. E as cônicas, é bem legal vocês jogarem no GeoGebra as cônicas para vocês verem o comportamento dessas cônicas, como é que fica.
Então, quando você estiver estudando, por exemplo, fazendo algumas questões de cônica, está estudando parábola, aí vocês montam as características, né? Acha os dados necessários e tenta desenhar. Pega um caderninho, monta um sistema cartesiano e tenta desenhar a parábola de vocês. Aí, às vezes, vocês ficam com dúvida, será que está certo, será que está errado? Aí, o que é que vocês fazem? Abre o GeoGebra, joga a função no GeoGebra, o GeoGebra vai dar o desenho do gráfico, e aí vocês observam se o desenho que está sendo mostrado no gráfico do GeoGebra é o mesmo do que vocês fizeram, do que vocês acharam. Então, o GeoGebra, ele auxilia bastante no sentido de ser, por exemplo, a prova dos 9, para saber se vocês acertaram o gráfico ou não dessas determinadas cônicas. Então, pessoal, o que é que nós temos para hoje? Como vocês já viram, as nossas cônicas. Quem serão elas e o que vocês vão ver de detalhado lá na frente? A nossa parábola, esse comportamento aqui, a nossa elipse, que é esse formato mais arredondado, e a nossa hipérbole, que na verdade parece mais duas parábolas, cada um com a concavidade oposta da outra. Para todas elas, vocês vão ter o estudo da definição, além disso, porque nós temos aqui a definição visual. Aqui o que foi que nós vimos? A definição visual das cônicas, que é você seccionar um plano π no cone. E agora, quando vocês estiverem estudando detalhado, vocês vão ter, além dessa definição visual, vocês vão ter a definição algébrica. Como é que a gente fala aqui que é uma elipse, que é uma hipérbole? Então, vocês terão um outro olhar. Então, você já tem um olhar da definição visual, da definição gráfica, e vocês vão ter, para cada uma, a definição algébrica do que é cada um. Além disso, pessoal, vocês vão ver que tem o que a gente chama de equação reduzida. O que é essa equação reduzida? A equação reduzida são características de equações que cada uma dessas tem. Então, a equação da parábola nunca vai ser a mesma de uma elipse, nunca. A da elipse nunca vai ser igual à da hipérbole. Pequenos detalhes fazem a diferença. E aí nós vamos estudar essas equações que a gente chama de equações reduzidas e ver o que é que diferencia em cada uma. Além disso, pessoal, vocês vão aprender, a partir da equação reduzida, a achar os detalhes principais das cônicas. Então, vocês vão saber o que é foco, vão saber o que é a ideia de vértice, a questão do tamanho dos eixos, a questão de ser centrada ou não centrada e encontrar o centro. Então, são diversos pontos que vai dar para vocês as características da cônica. E aí, pessoal, depois que vocês observarem a equação reduzida, depois que vocês observarem todos esses detalhes, aí vocês vão colocar a mão na massa, que é pegar todos os detalhes que vocês já têm e desenhar o gráfico, e montar o gráfico dessas três figuras. E eu falo para vocês que o GeoGebra vem auxiliar no sentido do gráfico. Nem tanto na parte algébrica, mas é no sentido do gráfico mesmo. Bora lá, pessoal. Vamos às nossas dúvidas. Por onde começa? Quem manda? Mais ou menos isso, a parte inicial de cônicas, viu, mano? Vocês não vão ver muitas coisas aí, mas mais específico de cada cônica. Bora lá, meu povo. Dúvidas. Dúvidas, amados. Temos alguns minutinhos. Giovanni. Oi, professora. Tenho duas dúvidas. Tá dando retorno aí? Sim. Deixa eu ver. Não, com relação no caso, a equação da cônica seria a mesma equação do plano, já que está contida, ou não tem relação? Não. Assim, tem uma certa relação, mas não é a mesma, não. Porque ali só é um pedaço do plano. Então, na verdade, o que a gente vai estudar é um determinado momento do plano em que há o encontro entre os dois. Mas não quer dizer que seja a mesma equação, não. Certo. E a outra dúvida é em relação à atividade, né? Que é o vídeo. Qual programa para gravação você indica, né? Ou qual você usa aí, né? Como sugestão? Porque eu nunca consigo gravar um vídeo, né? Com capacidade. É uma dificuldade que eu tenho, né? Eu nunca consegui algum aplicativo
Então, qual seria o aplicativo que você sugere? Assim, é como eu tô falando, assim, eu uso muito o Teams, porque a UNEB aderiu ao Teams, né? Então, o NEAD também utiliza muito o Teams. E aí, o que aconteceu? Eu gravava, porque a gente está no encontro, o curso presencial também utiliza essa questão do ensino remoto. E aí eu gravava as minhas aulas para disponibilizar no Teams para eles. Então, eu comecei a gravar dentro do próprio Teams. E aí o Teams começou a dizer que eu não tinha memória para isso, porque os vídeos eram extremamente pesados. Aí eu comecei a gravar no aplicativo do notebook, que alguns têm webcam, né, que pode gravar. Continuou sendo pesado. Aí o que foi que eu fiz? Eu baixei um aplicativo chamado Zoom, Z-O-O-M. Então é um aplicativo que você consegue abrir uma reunião, você abre uma reunião, grava só para você, e você pode gravar com base nisso. É muito parecido com o Teams, tem a opção de compartilhar a tela, tem diversas opções, é muito parecido com o Teams. E dentre todos os que eu utilizo, que eu já utilizei, o Zoom foi o mais tranquilo. Então hoje eu coloco ele como aula e não tem problema nenhum. Então assim, é bom vocês também pensarem, porque às vezes vocês gravam, tentam enviar no último dia, não dá tempo. Tem pessoas que não têm conta no YouTube, mas o Zoom, dos que eu já utilizei, é o mais tranquilo, sem questão de memória mesmo. Entendi. Diego. Muito obrigado, esclarecedor. Obrigado. Certo, amado. Acho que Diego levantou a mão. Boa noite, professora. Boa noite, amado. Essa questão aí de espaço, na questão do tamanho do vídeo, a gente pode gravar o vídeo e disponibilizar o link no AVA, a gente sobe para o YouTube ou para outra plataforma e disponibiliza apenas o link, para não ter essa questão do problema de tamanho que o AVA aceita. Pode ser feito isso. Disponibilizar só o link. É como eu falei, assim, quem tiver, por exemplo, outro tipo de aplicativo e quiser disponibilizar só o link, não tem problema. Eu acho mais fácil, mais viável para vocês não correrem o risco, né? De enviar e não conseguir por conta do tamanho. Gileno. Gileno quer falar? Quero sim, Pro. Sobre como a senhora falou sobre as equações, né? Que a gente está as equações da parábola. Entraria, no caso, a equação reduzida, não é isso? Sim. Entraria também a equação geral e a equação explícita? Esse estudo? O que acontece, pessoal? Além disso, existe também o que a gente chama de a equação geral, e também existe a equação paramétrica. A equação geral vocês também vão estudar, que a equação geral está mais relacionada com ela não centrada. Quando ela não tem, né, a questão do centro, então vocês vão ver que a equação é diferente. Então, a equação pacônica centrada é uma, e pacônica que não é centrada é outra. Então, uma equação geral e a outra equação reduzida. Tem alguns livros que trazem equação paramétrica, mas é um outro olhar um pouquinho mais complicado, eu preferi não trazer para vocês em Geometria Analítica 2. Assim, porque não é tão visto em outros componentes, então achei que não seria tão necessário. Era isso, amado? Era isso mesmo, Pro. Obrigado. De nada, amado. Bora lá, pessoal, ainda temos alguns minutinhos. Pessoal, antes de finalizarmos, né, eu vou pedir agora ajuda aos meus tutores, para mim saber onde é que eu baixo a lista de frequência. Porque da outra vez eu sempre baixo quando termina o encontro, aparece o relatório de presença, né? E aí eu baixo. Da outra vez o relatório de presença só veio com o nome de uma pessoa. Aí eu achei estranho, baixei, não foi. Aí me disseram que era instabilidade do Teams, que às vezes ele mesmo não deixa. Que era para mim baixar a lista enquanto estivesse dentro da reunião, finalizando. Aí agora eu pergunto, onde eu baixo essa lista, meu povo? Me ajudem. E olha que eu mexi em tudo nesse 15. A única coisa que eu achei aqui foi chamar a integridade, é isso? Pro, aí em participantes. Clica em participantes. Isso. Aí tem 3 pontinhos. Aí clica nos 3 pontinhos que aparece a opção baixar a lista. Baixar a lista de presença, né? Isso. Vou baixar agora. Vou fazer logo o teste. E aí, quando eu faço aí apareceu, um arquivo foi baixado. Aí ele vai para a pasta de downloads.
Isso já vem com a questão do tempo de permanência do aluno, né? Na reunião. Isso. A hora que entrou, a hora que saiu. Pronto, amado. Olha, meu tutor me ajudando. Muito obrigada. Eu nunca tinha feito por esse método. Eu sempre esperava terminar. Você esperava a reunião terminar, baixar o relatório de presença. Mas agora, pessoal, tem que assistir aula mesmo, viu? Porque agora não tem isso de estabilidade de Teams. A frequência já está na mão. Dúvidas, meu povo? Vamos aproveitar que ainda temos minutinhos. Dúvidas? Bloco 2, sessões cônicas, datas, o vídeo. Nada? Nenhum comentário? Professora, eu entrei, fiquei na aula 20 minutos, depois a internet caiu aqui e agora eu consegui entrar de novo, viu? Só para informar aí. Eli, do Polo de Esplanada. Agora ficou mudo aqui. Pronto. Eli, Polo de Esplanada. Tutor ou tutora de Esplanada, registrar presença para Eli, que está justificando que faltou algum período por conta, né, da internet. Elina Vilmo. Elina Vilmo. Certo, amado? Sandra, quer falar? Boa noite, professor. Sandra, aqui do Polo do Sítio do Quinto. Boa noite, amado. Então, eu só uma observação assim interessante, que o estudo, né, sobre a superfície cônica circular infinita ou cone limitado é bem parecido com a questão do movimento da Terra em torno do Sol, né? Sim. Também tem essa questão também, porque é a ideia também da rotação, né? Porque a gente sabe que, na verdade, é a Terra que está girando, né? Então, a gente sabe que a gente não está parado. Tem essa questão também do movimento. Tem a questão do movimento dos planetas. Então, assim, cônica, é por isso que você falou, e como eu já tinha até comentado, está muito ligado também à astronomia. Então, às vezes, a gente não consegue imaginar, assim, alguns conteúdos de matemática fora a matemática, né? A gente não consegue muito aplicar em algumas coisas da nossa vivência, do nosso cotidiano. Então, as cônicas, vocês já viram que é mais fácil de trazer essa aplicação, essa visualização. Bem lembrado, amado. Mais alguém que falar? Jaume, né? Acho que é assim se pronuncia. Jaume. Professor, boa noite. Só um recado. A colega Virna, do Polo de Esplanada, pediu para informar que não teria condições de assistir a aula de hoje devido ao trabalho, que houve um prolongamento e não poderia chegar a tempo. É isso. Certo. O senhor é o tutor do Polo? O tutor é Dilson. Eu estou informando só na aula. Pronto, aí não... Certo, só não resiste a falta. Que é justificado. Quando é justificado, não resiste a falta não, né, pessoal? Não temos essa necessidade, né? Se for justificado, houve um motivo. Mais alguém? Dúvidas? Mais alguém? Comentários? Nada? Tudo tranquilo, meu povo? Meu Deus. Ficou mudo. Ou eu ou eles. Tranquilo até quando a gente começar a estudar mesmo as cônicas, né? As parábolas e esse negócio. Parece que tá tudo tranquilo. Estamos na teoria, né? Então, pessoal, meu último conselho para finalizar, né, o nosso encontro. Estudem bastante cônicas e aproveitem, porque as quádricas é pior. Boa noite, meu povo. Até a próxima. Daqui a uns 15 dias. Sandro levantou a mão aí, Pro. Boa noite, professora. Boa noite. Até a próxima. É brincadeira. Boa noite. Brincadeira, pessoal. Bons estudos. Boa noite. Vamos por aí. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, Pro. Boa noite, professora. Boa noite, Prodese. Até o próximo encontro. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Pro. Essa aula vai estar lá no AVA, né, Pro? Vai sim, vou disponibilizar agora. Certo. É porque meu acesso ficou oscilando muito. Aí
eu perdi muito detalhe, mas eu vou revisar lá de novo. Pronto. Viu? Obrigado, boa noite. Boa noite.